especificamente sobre isso, e hoje, daqui a pouco, nós vamos ter o pastor Isaac está conosco, vai ministrar daqui a pouco uma palavra de Deus ao nosso coração. Tenho certeza que você vai ser edificado e abençoado. Amados, antes disso, nós queremos dar duas orientações importantes. Depois nós, no final, falaremos de mais algumas coisas, mas eu quero lembrar que amanhã nós iniciamos as nossas escolas Equipar, e teremos as turmas de expansão bíblica, Sou Mulher, Sou Esther, um ensino de cura interior para as mulheres, e também a escola de discípulos, né? Começa amanhã. E juntamente nós faremos amanhã, na primeira parte, faremos a reunião de liderança para fazermos o alinhamento de algumas ações para o primeiro semestre na nossa igreja aqui, tá bom? Então, amanhã, às 20 horas, pastores, líderes, todos aqueles, enfim, possuem alguma liderança na igreja local, devem estar presentes. E sexta-feira, irmãos, nós estamos orando pela família para que Deus traga salvação. Então, nós oramos e também fazemos as nossas ações evangelísticas. E sexta-feira é uma grande oportunidade para você convidar um amigo e convidar o seu familiar. Vai estar aqui conosco a Companhia de Teatro Jeová Nissi, com a peça Geração de Dorcas. Vai ser muito bacana. Sexta-feira não temos culto, mas será um tempo especial que nós vamos ter, né? Estará aqui essa companhia fazendo essa apresentação, a Geração de Dorcas. Convide alguém para ser impactado através de uma mensagem dramatizada, né? Há muitas maneiras de se pregar o Evangelho, e essa é uma delas. Temos aí a entrada, um quilo de alimento não perecível, para nós abençoarmos o projeto social que estamos desenvolvendo, principalmente lá na comunidade do Pantanal, tá bom? Então, 1 quilo de alimento não perecível, tá bom? Então, sexta-feira, às 20 horas, a Companhia de Teatro Jeová Nissi apresentando aqui com a gente a Geração de Dorcas, tá bom? Esses eram os convites que nós gostaríamos de fazer mais pontuais para você. Eu quero ler esse texto da Palavra de Deus para nós fazermos a adoração dos dízimos e das ofertas, e já em seguida nós vamos ouvir a boa palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 12, temos esse texto que eu vou ler nessa versão aqui, que é a versão do aramaico, né, que às vezes fica um pouco diferente da sua, mas ela é uma versão que às vezes traz uma compreensão interessante. Versículo 2 diz assim: E lhe preparavam ali uma ceia, e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa, sentados com ele. Eu vou ler apenas esse texto e quero destacar apenas essa parte onde diz assim: e Marta servia. Sabe, muitos estudiosos discutem uma das coisas interessantes. A Bíblia não traz muito detalhes sobre Lázaro, Maria e Marta. Mas por que Jesus ia tanto à casa deles? E por que Jesus se reportou a Lázaro como amigo? Algumas expressões na Bíblia sobre Deus chamar alguém de amigo. E Jesus chamou Lázaro de amigo. Mais na frente, Jesus estendeu isso a todos nós, no Evangelho de João, capítulo 15. Mas nesse momento aqui, irmãos, aparece uma das, para mim, características porque Jesus gostava de estar. Preste atenção, porque Jesus era 100% Deus, 100% homem. Você já esteve num lugar, numa casa, onde você percebe, sente o ambiente de generosidade presente? As pessoas, elas impactam você e às vezes até te constrangem a forma como elas te tratam de forma generosa. Não é só o fato de te oferecer um alimento,
mas é a forma como ela te recebe. A forma como aquilo que está dentro dela te contagia. A generosidade dela te constrange. E você vai ver que não é só nesse momento que Jesus é constrangido nesse lugar, nessa casa, né? Em outro momento, Maria derrama aquele nardo puro sobre ele. E isso nós entendemos uma coisa, irmãos. A generosidade, ela atrai a presença de Deus em certos ambientes. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que a avareza é pecado e idolatria. Ela afasta a Deus. Onde tem muita avareza, há uma distância das coisas de Deus. Onde há generosidade, há uma atração. Deus, Ele vai aos lugares e ambientes dos seus filhos que são generosos. Essa casa é diferente. E na vida pastoral a gente percebe isso, né? Tem lugares, irmãos, que explode generosidade. A Bíblia diz que Marta servia à mesa. Essa generosidade, ela contagia e ela chama a atenção de Deus. Por isso a Bíblia diz em Provérbios que o generoso prosperará. Essa família está marcada na Bíblia. Vamos falar muito de Lázaro, mas Jesus tinha uma amizade com ele era o líder da família. Na cultura judaica, os homens eram os líderes. Ele deveria ter um coração cheio de generosidade. Aleluia. E você sabe, irmãos, uma igreja generosa, ela é diferente. Ela expressa isso. E uma das expressões que a gente tem, cada projeto que a gente conclui, é uma expressão da nossa generosidade. Deus não se move por coisas, irmãos. E Deus não quer também que a gente se mova por coisas. Nós não devemos estar só à procura de Deus por coisas. Mas é interessante que todo ato de generosidade tem uma resposta de Deus com algumas coisas que Ele traz a nós. Então, sempre quando nós temos um momento de adoração, de oferta e projetos para nós realizarmos, a igreja, ela está tendo a oportunidade de atuar de forma generosa. Nós vemos não somente na ceia, mas quando viemos receber a boa palavra de Deus. Eu quero te convidar para expressar a tua generosidade. Nós estamos no grande projeto, irmãos, de reforma do nosso templo. Já estamos bem avançados na parte de instrumentos, mesa de som e tudo mais que estamos mudando, e agora vamos avançar para mais. Apresentamos domingo aqui o nosso projeto arquitetônico de toda a reforma externa. Você faz parte disso. Você é inteligente, e pessoas inteligentes, nós não lançamos um apelo sem sentido. Nós apenas falamos e eles respondem com a sua generosidade. Que você e eu possamos ter um modelo da família de Lázaro, Marta e Maria. Vamos colocar-nos em pé? Queria que você agora, você tem um envelope, você tem o QR Code, você tem as maquininhas, você tem várias maneiras de colocar a sua generosidade em ação. Faça isso. Deus se agrada de estar em ambientes generosos. Coloca na sua mão, nós vamos consagrar diante do Senhor, vamos te abençoar. Pai Celestial, que cada dia mais nós possamos aprender a sermos uma família, uma comunidade local generosa. Nesses dias, Senhor, de tantos e tantos momentos egoístas que a humanidade vive. Vivemos no meio de uma sociedade totalmente egoísta. Nos ajuda, Senhor, a olhar ao nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração generoso, sensível ao Teu toque, Espírito Santo. Abençoa a cada meu irmão que vai dizimar e ofertar na sua casa, para que ele possa experimentar essa prosperidade que vem na vida do generoso. Abençoa cada dizimista que tem sido coluna nessa casa. Nós oramos e consagramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sai do seu lugar, venha no altar, traga a sua adoração em nome de Jesus. Tu és
Amém. Glória a Deus. Nós temos aí as crianças que ainda não foram, se ainda não foram, e também tem os juniores, né? E até 13 anos podem também participar lá da escola que está acontecendo. Quero convidar o pastor Isaac. Chega aqui, meu querido. Tivemos, irmãos, nós devemos sempre receber pessoas que são recomendadas por pessoas que têm um coração de Deus. E o pastor Jean Porto nos recomendou, o pastor Isaac, e sempre quando temos essas recomendações, sabemos que são homens que trazem da parte de Deus uma palavra ao nosso coração. Amém? Então, vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor pela sua vida. Estenda a sua mão e vamos fazer uma oração pelo Filho de Deus. Pai, nós te damos graça pela vida do teu filho aqui. Temos certeza, Senhor, que há uma palavra de Deus para os nossos corações. Traga revelação, unção, e que os nossos corações sejam como uma boa terra para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja bem-vindo, pastor Ricardo. Deus abençoe a sua vida. Amém? Nós temos, pastor, nosso Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja amada, recebam a paz do Senhor. Um bom dia na graça e paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje nós chegamos a esse santuário com o objetivo de adorar ao Senhor. Quero louvar ao eterno Deus pela oportunidade de estar em sua presença, desfrutar da sua graça, ser acolhido em seus braços de amor. Ao Senhor nosso Deus seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por Ele, para Ele são todas as coisas. E eu louvo ao Eterno pela oportunidade de estar hoje, nesta oportunidade ímpar, de servir ao altar com uma palavra, através da indicação do nosso querido amigo, pastor Jean Porto. Estivemos servindo em Votuporanga, o som está bom, maravilha. Se não mexer, eu te pago um refrigerante depois do culto. E graças ao eterno Deus, vínculos se tornaram inquebráveis em Deus. E eu avisei o pastor Jean, eu vou estar em Curitiba. E ele, você precisa ir na igreja de pessoas queridas e dos meus amigos. E hoje, como um presente de Deus, eu conheço o querido pastor Lael, Deus abençoe, a primeira dama da igreja. E é um prazer estar aqui. Os melhores amigos são aqueles que são amigos de Deus. E é sempre um prazer estar conhecendo esses príncipes do Senhor. E Deus tem plantado em cidades, bairros específicos para ser bênção. E eu louvo ao eterno Deus por conhecer a cada um dos irmãos. Hoje eu me faço acompanhado do querido pastor Josias. É um carioca abençoado e Deus plantou aí em Curitiba. Está servindo na Assembleia de Deus de Madureira, junto com o pastor presidente da Convenção do Estado. E também o meu querido amigo, pastor Jerônimo, também carioca. Gente boníssima, homem de Deus. E hoje eu fiz um desafio para eles. Eu falei, eu estou indo adorar a Deus numa igreja apaixonada por Jesus. Falei, estamos no lugar certo. E nós viemos hoje aqui adorar ao Senhor. Meus irmãos, Deus está interessado em continuar falando. Quem está interessado em continuar ouvindo? Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1. Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo de número 12. Enquanto você está procurando, o texto já está no telão. Logo após o término do culto, à direita de quem olha e à esquerda de quem está olhando para o altar, vai estar disponível aos irmãos alguns dos nossos livros publicados. Livros que vão enriquecer a sua vida, a sua biblioteca e a sua vida espiritual. Vai estar disponível aos irmãos Zípora diante dos holofotes, uma introdução ao ministério feminino.
Eu dou 12 verdades sobre Zípora e falo sobre mulheres que abalaram o mundo na reforma, nos avivamentos, no século passado e no século atual. Este é um guia para você, minha irmã, e quer ter um ministério de excelência. Vai estar ali atrás. Pastor, quem foi Zípora? Esposa de Moisés. A Bíblia não fala muito sobre ela. E aí você vai ter base bíblica e histórica para desfrutar e aprender sobre um ministério abençoado. Todos nós somos Mefibosete. Este livro é um tratado sobre a graça de Deus que nos alcança. Mefibosete era aleijado, não foi curado, mas ele foi aceito na presença de Deus. A verdade é que nós podemos ser aceitos na presença de Deus pela graça que nos alcança. Meu best-seller, O Ancião de Dias e a Origem do Tempo. Eu falo sobre o nome raro de Daniel no seu capítulo 7. E o meu xodozinho, a parábola do filho pródigo, 175 páginas para abençoar a sua vida. Este livro abriu muitas oportunidades, né, para o meu ministério. Estivemos servindo ali no programa de TV Vejam Só, na Rede TV, para falar só sobre a parábola do filho pródigo. Estará disponível ali aos irmãos que assim o desejarem. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, do versículo 5 ao versículo de número 12, diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias. Houve um sacerdote chamado? Houve um sacerdote chamado? Do turno de Abias. E a mulher dele era das filhas de Arão e se chamava? Verso 6: Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Isabel era? E os dois já tinham idade avançada. Aconteceu enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, houve-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, de entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E durante todo esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. Eis que apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. Verso 13, para concluirmos. O anjo, porém, lhe disse: Não temas. Zacarias, sua oração foi ouvida. E Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem lhe colocarás o nome de... Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado e diga para ela: hoje o teu milagre tem nome. Meus irmãos, dobre sua atenção para o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1. É interessante porque o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, ele tem uma característica sacerdotal. A verdade, ele é o maior capítulo da Bíblia no Novo Testamento. Lucas vai dar o pontapé inicial no evangelho que leva seu nome, e ele vai retratar acerca de uma história singular. É interessante porque Lucas é o único escritor não judeu da Bíblia Sagrada, ele é um gentil, a saber, de nível superior, ele era um médico. E ele vai, como um repórter nos tempos de Cristo, ele vai fazer uma pesquisa, uma investigação apurada. Lucas é ressaltar onde e quando a história aconteceu. E é interessante por esse capítulo 1, tendo seu caráter sacerdotal, ele começa voltado ao templo. Lucas, no seu capítulo 24, ele também vai terminar a narrativa no templo. Lucas vai retratar a vida de oração no ministério de Jesus de maneira singular. Ele vai retratar por 24 vezes a narrativa sobre a aparição angelical.
A verdade, e Lucas vai falar sobre o poder, a virtude de Deus sobre o ministério de Jesus. Lucas vai retratar acerca de poder, anjo, acerca da oração, acerca do templo. Lucas é pentecostal igual a gente. Por ele crê em anjo, ele crê em poder de Deus, ele crê na oração. E a verdade é que quando Lucas, como repórter nos tempos de Cristo, ele se levanta para ressaltar onde e quando a história aconteceu. É interessante porque o versículo de número 5 vai trazer a abertura da narrativa, dizendo, nos dias de Herodes, rei da Judéia. Lucas está fazendo uma demarcação de tempo. Ele está querendo ressaltar onde e quando a história aconteceu. Ela aconteceu no verso 5 no telão, nos dias de Herodes, rei da Judéia. Este era o período do silêncio de Deus, e este período, o silêncio de Deus estava operante. É interessante porque Lucas vai trazer a narrativa, e o período do silêncio de Deus está em vigência. E a verdade é que silêncio de Deus é matéria na vida cristã. Todos nós passamos pelo silêncio de Deus, em pequena, média ou grande esfera, mas passamos. Algumas pessoas passam pelo silêncio de Deus, quando ora pela libertação de um ente querido, e parece que a libertação não vem, orando pela cura de um dos amados da família, e parece que a cura não vem, orando por uma porta de emprego, e parece que a porta não se abre. O que é isso? Silêncio de Deus. Todos nós passamos pelo silêncio de Deus. Para alguns o silêncio de Deus é apenas um curso de especialização. Para outros o silêncio de Deus é um mestrado, um MBA. A verdade é que todos nós passamos pelo silêncio de Deus, porque este silêncio faz parte da vida cristã. E é interessante porque o patriarca Jó passou pelo silêncio de Deus. Ele passou por dois tipos de silêncio. É interessante porque Jó, ele era sacerdote do seu lar. Ele santificava os seus filhos no altar. É interessante porque Jó, ao santificá-los, ele dizia, Senhor, se caso meus filhos pecaram diante do Senhor, perdoa-lhes. Jó era um intercessor. A verdade e a nossa vida é dividida em dois andares. No primeiro andar, nós nascemos, crescemos, estudamos, nos formamos, nos casamos, constituímos família, exercemos o ministério, no primeiro andar. Mas tem um segundo andar, onde anjos e demônios estão em batalha, e Deus está sentado, soberano no seu trono. A verdade, e quem está no primeiro não sabe o que acontece no segundo. Mas quem está no segundo sabe o que acontece no primeiro. A verdade, e Jó está no primeiro andar, vivendo a sua vida. E ele vai perder boi, ovelha, camelo, jumento. E é interessante, porque a narrativa vai trazer, dizendo que Jó tinha muitos bens. Este é o escritor narrando. Quando Deus vai ser indicado na narrativa, Deus não vai aparecer falando sobre os bens de Jó. Deus vai aparecer dizendo sobre quem Jó era. Porque para Deus o importante não é ter, o importante é ser. E quando Deus vai dar testemunho de Jó, no capítulo 1 Deus vai dizer, viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente, e se desvia do mal. E é interessante porque Deus vai dar 5 atributos de Jó. Mas no capítulo de número 2, Deus vai dar um novo testemunho de Jó, dizendo, viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, fiel, temente, e se desvia do mal, e retém a sua integridade. É interessante porque no meio da adversidade, Jó cresceu. Um novo testemunho surgiu. Deus vai dar um novo testemunho acerca do seu servo. E eu já começo dizendo, se você perdeu algo na sua vida, fique tranquilo. Deus permitiu porque estava tudo velho. Deus quer dar tudo novo e em dobro para a sua vida. A verdade é que quando você olha Jó vivendo no primeiro andar, você vai ver e Jó começa a levantar questionamentos, perguntas. E quando ele vai perguntar,
ele vai enfrentar o primeiro silêncio de Deus. Em pergunta é resposta, em pergunta é saber. Jó vai perguntar: Senhor, por eu estou passando por tudo isso, por eu perdi todos os meus empreendimentos, por eu perdi minha saúde, por eu não sou reverenciado na cidade, por eu não consigo dormir, quando consigo dormir tenho pesadelos. Jó vai levantar a sua voz ao céu, mas a resposta não vai vir do céu para a terra. O que é isso? Silêncio ou uma ausência de resposta. Jó está perguntando, mas Deus não está lhe respondendo. Jó vai viver o segundo silêncio, o silêncio de Deus, uma ausência de intervenção. Porque Jó sabia que Deus era poderoso. E quando ele vai dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo a minha situação? A minha saúde, minha família, meu casamento. E a verdade, e Jó, ele vai levantar a sua voz e vai declarar a sua fé, mediante a intervenção de Deus. E ele vai declarar: ainda o Senhor me mate, em ti eu esperarei. Ele também vai declarar: e me dera e a minha história fosse escrita com penas de chumbo em pedra, porque eu sei. Você sabe o que, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar ao meu favor. É interessante porque Jó vai enfrentar esses dois silêncios de Deus. E esse silêncio, e Jó vai enfrentar, Deus vai permitir, ele vai trabalhar pelo seu servo. Por esse silêncio faz parte da vida cristã, e eu já libero uma palavra sobre a sua vida nesta manhã profética para a família. A verdade, e o último capítulo e o penúltimo versículo do livro de Jó vai dizer: depois disto, depois do quê? Depois da perda e da restituição. Porque ninguém sabe, pastor Lael, quanto tempo durou a prova de Jó. 6 meses, 1 ano, 5, 7, 14, 21. Ninguém sabe quanto tempo durou a provação de Jó. O livro de Jó, o primeiro livro escrito segundo a ordem cronológica da Bíblia, ninguém sabe dizer quanto tempo durou a provação de Jó. Mas eu quero liberar sobre a sua vida. Depois disto, viveu Jó 140 anos, viu filho dos filhos, até a 4ª geração. Perdeu a oportunidade da glória, eu vou liberar a palavra sobre a sua vida. Não importa o tempo da provação, o Senhor vai te dar vida, vai te multiplicar vida, para você ver a bondade de Deus sobre a sua vida. A verdade é que o Senhor vai acrescentar a vida de Jó, para que ele possa desfrutar. Porque o tempo da provação não importa. Porque o Senhor vai, oh glória, trazer sobre a sua vida um tempo de bonança. Um tempo de restituição. Recebe essa palavra? Porque foi o próprio profeta Joel que levantou a sua voz para dizer: assim diz o Senhor, eu vos restituirei os anos que te foram roubados, consumidos. O Senhor vai te dar vida, muita vida, para você ver a bondade de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. A verdade e silêncio de Deus faz parte da vida cristã. Lucas vai fazer a demarcação de tempo nos dias de Herodes, rei da Judéia, tempo do silêncio. E ele vai dizer: houve um sacerdote chamado Zacarias. Ele vai introduzir na história um personagem. O nome dele é Zacarias. Eu pergunto e você responde: qual é o nome dele? Zacarias. O nome Zacarias significa: o Senhor se lembrou. Porque Deus pode estar em silêncio, mas Ele não se esquece de você. A verdade é a introdução desse sacerdote. No indicativo do seu nome, é para dizer: no tempo do silêncio, Zacarias, Deus se lembrou. Entenda algo: Deus não sofre de amnésia. O Senhor se lembra. E Deus se lembra? Zacarias e a sua mulher se chamava Isabel. Ela se chamava? O nome Isabel significa: o Senhor prometeu. Pega na mão de uma pessoa do seu lado e diga para ela: o Senhor se lembrou daquilo e te prometeu.
Deus pode estar em silêncio, mas recebe esta garantia: o Senhor não se esqueceu de nenhuma das boas palavras que liberou sobre a sua vida. Deus não tem suas promessas em anéis de vidros. A promessa que Deus faz a uma pessoa é de um material chamado fidelidade, porque Deus é fiel. A verdade, e Lucas vai apresentar este casal. A narrativa de Lucas é uma narrativa voltada de gentil para gentil, e o objetivo dele, ele vem quebrando os paradigmas. E o evangelho de Mateus vem trazendo, é de um judeu para um gentil. E é interessante, ele vem quebrando também os paradigmas do evangelho de Marcos. O objetivo de Lucas é trazer a identidade de um casal. No versículo de número 6, ele vai dizer: e ambos eram justos diante de Deus. É interessante, e põe para mim no telão, senão não vai ter refrigerante, irmão. Se for mais rápido assim, vai ser de 2 litros. Deus vai te exaltar, varão. Vem comigo. E o verso de número 6 vai trazer o propósito. E ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Resumindo, casal crente. É uma verdade, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. A verdade, e muita gente precisa ter um propósito de vida, e uma vida de propósito. Este casal tinha um propósito de servir ao Senhor, e eles amavam a Deus, ao ponto de viver de maneira irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Mandamento, 10. Preceitos, 613. É interessante, eles tinham um cuidado. E o versículo de número 7 vai trazer uma verdade. E mesmo eles amando a Deus, eles não tinham filhos, por Isabel era estéril. Vai doer, mas continuem me amando. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado e pergunta para ela: você tem problema ou você é o problema? Por Isabel não era o problema, ela tinha um problema. Porque tem gente que não tem problema, ele é o problema. Para quem tem problema, Deus é a solução. Nunca entre no santuário dizendo: Deus, olha só o tamanho do meu problema. Mas entre no santuário dizendo: problema, olha só o tamanho do meu Deus. A verdade e problemas fazem parte da vida. Quando Deus chama Abraão dizendo: Abraão, anda na minha presença, você toma a bênção. E olha o que Deus vai dizer: Abraão, eu não vou te impedir de viver, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que Deus estava dizendo, pastor Lael? Abraão, na sua jornada de vida, você vai encontrar muita gente boa, e vai abrir a sua boca, a fala do oração está? Eles vão abrir a boca e dizer: Deus é contigo, o Senhor te abençoe, homem de Deus. Mas Abraão, na sua jornada de vida, você vai encontrar muita gente maligna, porque a fala do oração está? Eles vão dizer: Deus não é contigo, você não é homem de Deus, o Senhor não te chamou. Mas Abraão, com gente boa ou com gente ruim, eu sou contigo em todo o tempo. Recebe essa palavra. Problemas fazem parte da vida. O profeta Abacuque vai levantar a sua voz no capítulo 3, versículo 17 a 19, para dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no campo não tenha nada, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e no curral não haja vaca, a decisão é minha, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. É interessante, eu vou te dar motivo para você glorificar a Deus com mais intensidade. O que o profeta está dizendo? Ainda que a figueira não floresça, figueira produz figo, figo amassado era utilizado como um emplasto, remédio. O que o profeta está dizendo? Senhor, ainda que eu esteja enfermo e para minha enfermidade não haja figo, remédio, cura, eu continuo te adorando e te louvando.
Ainda e não haja fruto na vide. Vide é videira, videira produz uva, uva amassada produz vinho, vinho, símbolo da alegria natural. E o profeta está dizendo: Senhor, ainda eu vá para a figueira procurar fruto, motivo, para o quê? Para vinho, alegria natural, e eu não encontrar motivo para me alegrar, eu continuo te adorando e te servindo. Ainda e o produto da oliveira minta. Oliveira produz azeitona, azeitona produz azeite, azeite símbolo da presença, do poder do Espírito Santo. E o profeta está dizendo: Senhor, ainda eu vá para a oliveira, olhei muita azeitona, querendo receber uma grande porção de azeite, mas só receba um pouquinho. O pouco com Deus é muito. Oh, glória! Ainda e no curral não haja vá e boi na Bíblia é símbolo de força. E o profeta está dizendo: ainda que me falte força, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas. Ovelha é símbolo do crente. O Salmo 100 vai dizer: porque foi ele Deus e não nós, e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. João capítulo 10, Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. A verdade, o profeta vai olhar no retrovisor da vida e vai dizer: Senhor, muita gente começou fogo puro, labareda, tocha acesa, cheio de fé, mas parou no meio do caminho, se esfriou, foi arrebatado, arrancado. E o profeta está dizendo: eles pararam, Senhor, mas eu estou aqui na sua presença para te louvar. A verdade, e quando você vê um remédio ou sem remédio para um tratamento, com força ou sem força, ou muito ou com pouco, com motivo ou sem motivo, o profeta está dizendo: a decisão é minha, e eu decido adorar ao Senhor. Eu te convido nesta manhã a levantar a sua mão direita ao céu e declarar, independente do problema, da adversidade, declarar: eu não sou o problema, eu sou adorador, eu sou aquele que confia no Senhor em tempo de adversidade. Sua vida será um marco de milagre. A verdade, independente de servir a Deus, Isabel e Zacarias tinham um problema, e não era problema novo, é problema antigo, e se instalou. Eles eram avançados em idade. E é interessante, porque a vida é feita de problemas. O verso de número 8, Lucas vai mudar o cenário. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela: Deus vai mudar o teu cenário hoje. Do versículo de número 5 ao 7, Lucas apresenta uma casa problemática. Faz assim. Olha para a pessoa do seu lado e diz: uma casa problemática. No verso 8, Lucas vai mudar o cenário. Ele vai sair da casa problemática e vai apresentar o templo. Porque a sua casa pode ter problema, mas quando você vem para o santuário, é aí e Deus muda o seu cenário e muda a sua história. A verdade, e Lucas mudando o cenário, ele vai apresentar dizendo que o sacerdote, independente do problema, independente da esterilidade, ele vai sair de sua casa e vai ir para o santuário para servir. Entenda, você não veio assistir um culto, porque culto você não assiste. Você não vem à igreja como espectador, você vem à igreja como adorador. Porque quem vem como espectador, ele vem achando que está no controle do culto. E a verdade é que quem está no controle deste culto está sentado sobre um alto e sublime trono, o Senhor. A verdade, e Lucas mudando o cenário e vai dizer: e esse sacerdote vai ser sorteado para entrar no santuário para oferecer incenso. Ele foi sorteado. Caiu a sorte sobre ele. De maneira profética, pegue na mão dessa pessoa do seu lado e diga: hoje é o seu dia de sorte. Porque hoje é o seu dia de sorte, porque hoje, enquanto você está aí, o céu vai se mover sobre a sua vida. Zacarias, ele foi contemplado para entrar no santuário do Senhor. Verso de número 9, para oferecer incenso.
É interessante, porque ele vai ter que colocar uma roupa sacerdotal. E tem romãs e campainhas nos seus filatérios, nas suas franjas. Porque quando Deus disse a Moisés, em Êxodo, capítulo de número 28, e também Êxodo, capítulo 39, sobre a festa sacerdotal, Deus disse: Moisés, quando o sacerdote entrar na minha presença para oferecer incenso, eu quero ouvi-lo se aproximando de mim. Eu quero ouvi-lo se aproximando de mim. Então o sacerdote, quando entrava na presença de Deus, ele tinha que atrair a atenção de Deus para si. Entenda algo, ele entrava e quando ele produzia o barulho, Deus ouvia e atentava para o sacerdote, porque o objetivo daquela romãs e campainhas e fazia um barulho era: eu quero ouvi-lo se aproximando de mim. A minha pergunta nesta manhã: você já chamou a atenção de Deus para a sua vida esta manhã? Porque o sacerdote entrava com um objetivo: eu vou chamar a atenção de Deus, eu vou atrair a atenção, o olhar do Senhor, eu vou produzir o barulho que Deus gosta de ouvir. Entenda algo, o Beethoven tinha uma empregada e conhecia de música. Você sabe que todo gênio tem um certo nível de bagunça. E para ele é normal. E Beethoven escrevendo as suas partituras. E a sua empregada, ao organizar, percebeu uma nota. E para ela, era uma discrepância musical ao ponto dela mudar. Beethoven percebeu e repreendeu ela. Falou: por que você mudou essa nota? Não, é porque ficaria agradável aos ouvidos. Beethoven a repreendeu e disse: eu não estou aqui para fazer música e o homem gosta de ouvir. Eu estou aqui para fazer música e Deus gosta de ouvir. Então aproveite esta oportunidade para encher este lugar de louvores ao Senhor, produzindo a música, o som, o barulho que Deus gosta de ouvir. A verdade é que quando o sacerdote vai entrar no santuário, o objetivo: eu vou encher a casa de fumaça. Porque o objetivo do sacerdote é se esconder na fumaça. Porque Deus não queria ver o sacerdote, Deus queria ver o tamanho da fumaça, da adoração que ele poderia produzir. Deus não quer ver o seu look novo. Deus quer ver a intensidade da sua adoração e consegue encher este lugar de louvores. A verdade é que se existe um hino teologicamente correto, e nem é teológico nem é correto, e revela esta verdade a ele: no Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu, meu lugar. Só tua graça e tua no Santo dos Santos, vamos lá, levante suas mãos. Eu entro, eu vou produzindo a fumaça e Deus gosta. Adoração, só teus olhos, eu e Deus, Deus e eu, debaixo de, no lugar de intimidade. Oh, meu lugar, eu e Deus, Deus e eu, me basta prazer. Oh, a nossa vida é dividida em 2 andares. Quem está no primeiro não sabe o que acontece no segundo, mas quem está no segundo sabe o que acontece no primeiro. Enquanto Zacarias está enchendo a casa de fumaça, é interessante porque o tempo do silêncio de Deus está operando. Porque Deus, no tempo do silêncio, não enviava anjo do céu para a terra. Deus não levantava profeta para dizer: assim diz o Senhor.
Não havia palavras de inspiração, porque Deus havia cortado todo e qualquer veículo de comunicação com o homem. E é interessante porque o versículo de número 11 vai revelar Deus no seu trono. Vai chamar um dos 7 anjos que estão diante do trono e dizer: Gabriel, sim, Senhor Jeová, eu sou Gabriel e assisto diante da tua presença, estou aqui para cumprir sua vontade. Gabriel, você vai descer na terra. Senhor, na terra? Há 400 anos o Senhor não envia anjo do céu para a terra, o Senhor não libera a palavra profética, o Senhor não levanta profeta. Senhor, o Senhor vai me enviar na terra. Gabriel, você vai descer na terra e entregar uma mensagem. Senhor Todo-Poderoso, posso fazer uma pergunta? Sim, Gabriel. Senhor, e depois de 400 anos eu vou descer na terra para entregar uma mensagem. Gabriel, você vai descer na terra porque tem adorador no templo me adorando. A verdade é que enquanto nós adoramos, nós choramos, intercedemos, o céu entra em movimento. Você não pode ver nesta manhã, mas o céu já entrou em movimento através da sua adoração. Levante a sua mão direita dando glória, a esquerda junto com a direita dando aleluia, ou as duas mãos erguidas enquanto você está adorando, chorando. Deus está dando ordem aos anjos ao teu respeito. Pastor, a batalha está travada na minha vida. Os anjos de Deus vão entrar na guerra, porque enquanto você está adorando, Deus vai dando ordem aos anjos ao teu respeito, para te ajudar, para tirar barreiras diante de ti, para quebrar laço. O anjo desce do céu e fica à direita do altar olhando para o sacerdote. O sacerdote percebe que tem alguém à direita do altar, e o anjo olha para ele e diz: seu nome é Zacarias. Ele sabe o meu nome. O céu conhece o seu nome. Seu nome é Zacarias. E o nome da sua mulher que não veio para o culto é Isabel. E Isabel dará luz a um filho. Pega na mão dessa pessoa e diga para ela: Deus abençoa, cura, liberta, restaura os ausentes, quem não veio para o culto, pela fé dos presentes na presença de Deus. Enquanto você está em milagres poderosos podem chegar lá. Recebe essa palavra, a presença de Deus vai alcançar a vida de alguém. Enquanto você aplaude, abra sua boca e adore o Senhor. Enquanto você está aqui na presença de Deus, milagres e livramentos poderosos pode alcançar lá. O que o anjo está dizendo para Zacarias: Zacarias, enquanto você está aqui na presença de Deus, o milagre está chegando lá na sua casa. Uma mulher oprimida chega até Jesus dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque minha filha está terrivelmente endemoniada. E ela vai lutando por uma bênção. Chega um momento que Jesus olha para ela e diz: vai em paz. Enquanto você está aí na minha presença, tua filha já está sendo liberta lá. Um centurião chega até Jesus dizendo: Senhor, vai lá na minha casa e dá saúde ao meu criado. E Jesus diz: eu irei. No meio do caminho, um homem lembra: eu tenho 100 soldados romanos ao meu comando, mas eu só tenho criado. A casa está bagunçada e não dá para receber visita. Senhor, eu sou um homem de autoridade. Eu digo ao meu soldado: levanta e vai. Ele levanta e vai. Eu digo ao soldado: levanta e vem. Ele levanta e vem. Senhor, em homens eu mando, mas em enfermidade é o Senhor que manda. Faz o que eu não posso fazer. Libera apenas uma palavra. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida: a mão de Deus alcança onde a sua mão não alcança. A mão de Deus muda e você não pode mudar. O Senhor trabalha onde você não consegue trabalhar. Recebe esta palavra. Jesus olha e diz: é mesmo, Israel, encontrei tanta fé, pode ir em paz, porque quando você está aqui na minha presença, o milagre já entrou dentro da sua casa. Pega na mão dessa pessoa do seu lado e diz: o milagre já chegou.
Enquanto você está aí, Deus pode enviar anjos na Europa, ou atravessando estados, divisas, enquanto você está na presença de Deus, milagres poderosos podem acontecer. E é interessante, e o anjo vai dizer o nome da criança e vai nascer. O óvulo não tinha sido nem fecundado. Será João. O teu milagre tem nome. Jesus vai chamar o teu milagre pelo nome esta manhã. Marta, Maria, qual é o nome do seu milagre? É Lázaro e está morto há 4 dias. Jesus, por que o Senhor está mandando remover a pedra? É porque hoje eu vou chamar milagre pelo nome. E eu encerro aí dizendo: Zacarias vai receber esta mensagem maravilhosa. Ele é sacerdote. Ele está vendo o anjo. E vai dizer: como pode ser isso? Eu não creio. Gabriel vai apresentar as suas credenciais, dizendo: eu sou Gabriel e assisto diante do trono de Deus, e eu vim do céu para a terra para te dar boa nova. Deus quebrou o silêncio para falar contigo, e você não está crendo. O anjo vai dizer: você vai ficar mudo. Pastor Lael, e é assim hoje na igreja. Quem não acredita em milagre, fica mudo. Quem acredita em milagre, glorifica. Quem acredita em milagre, diz amém. Quem acredita em milagre, diz eu tomo posse. Quem acredita em milagre, diz manda mais, Deus. Porque, oh glória, recebe essa palavra. Hoje não vai ser, porque algumas pessoas rejeitam o milagre pela razão, mas hoje nós vamos tomar posse do nosso milagre pela fé. Pastor Isaac, e legitimidade o Senhor fala sobre isso? Alguém me perguntou esses dias: como é que você consegue pregar? Há 4 anos fazendo um tratamento oncológico, um tumor desmoide em estágio 4 avançado, acima da clavícula, junto ao pescoço. É por isso que eu não estou tão elegante quanto o pastor Lael. E a minha médica oncologista esses dias olhou para mim e disse: eu não te entendo, menino. Eu já falei para você não vir sozinho na consulta e você vem sozinho. Eu já falei para você, eu sei o dia que eu vou te atender, porque quando você vai ser atendido, eu já ouço as risadas na recepção. Você não entende que você está num ambiente oncológico? E o câncer para muita gente é sentença de morte. Eu disse para ela: ô doutora, meu nome é Isaac, né? E ela disse: você não entende a natureza do seu problema? Você tem um tumor desmonte e está pressionando a sua carótida, a artéria que leva oxigênio para o cérebro. Você pode ficar lesado. Ela está pressionando a sua jugular, a artéria que vem direto do coração, e seu coração está tendo que bater 2 vezes mais rápido. Você pode ter um ataque cardíaco. Esse tumor já chegou na sua cervical, você pode ficar paralítico ou tetraplégico. Você não entende a natureza do seu problema. Esse tumor está pressionando o seu pulmão esquerdo. Mesmo parado, parece que você está fazendo atividades físicas. Esse tumor se deslocou e está pressionando a sua traqueia, ao ponto de você ficar apenas com 40% da voz. E se ele chegar nas suas cordas vocais, você vai ficar sem voz. Você não entende a natureza do seu problema. Você chegou à dosagem máxima do Novaldex. Eu olhei para ela e disse: ô doutora, eu entendo a natureza do meu problema. A questão é que a senhora não entende a natureza da minha fé. Eu sei, e o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar ao meu favor. Fica de pé comigo, adorando ao Senhor. Dos santos, a fumaça me esconde. Levante suas mãos. Só teus olhos me veem.